Ok, então vamos lá. Hoje a gente começa o estudo de matemática financeira e hoje a gente vai estudar os conceitos de porcentagem, né? Mais na frente a gente vai estudar aumento, desconto, aumentos e descontos sucessivos, até chegar na parte de juro, né? A gente vai estudar juros simples e juro composto também nessa parte. Então, inicialmente a gente vai falar sobre porcentagem. Então, a porcentagem ou percentagem, ela é a razão entre o número real x e o número 100, que indicamos por x sobre 100 ou x%. Então, repare que a porcentagem nada mais é do que uma razão centesimal, ou seja, é uma razão onde o denominador ele é 100. E existem algumas formas da gente representar a porcentagem, né? Existem 3 formas. Existe a forma percentual, que vem com o símbolo do porcento. Tem a forma fracionária, onde o denominador é o 100, que é a forma percentual. E existe a forma decimal, que é quando a gente divide o número, o denominador, por 100. A gente pode escrever esse número na forma decimal. Então, vamos logo aqui definir as formas de representar uma porcentagem. Então, quem são essas formas de representar uma porcentagem? A gente vai exemplificar cada uma. Então, formas de representar uma porcentagem. Ok. A primeira forma é a forma percentual. Para forma percentual. Por exemplo, a gente vai utilizar o símbolo do porcento, né? Para indicar que esse número ele está dividido por 100. Por exemplo, 40%, 60%, 6,87%, 0,8%. Então, essa é a forma percentual. É quando vem com esse símbolo ao lado. Tá? 40%, 60%, 6,87%, 0,8%. E vou colocar aqui, por exemplo, 127%. E esses mesmos números a gente vai escrever em outras formas, né? Além da forma percentual, existe também a forma, no caso, fracionária, que é a razão centesimal. Letra B, forma fracionária. Então, como é que eu posso representar 40% na forma fracionária? 40% você sabe que é a razão entre 40 sobre 100, é isso? Então, meus 40% na forma fracionária é 40 sobre 100. 60%, isso aqui é 60 sobre 100. Assim como 6,87%, isso aqui é 6,87 sobre 100. 0,8%, que é o mesmo que 0,8 sobre 100. 0,8 sobre 100. E, por fim, 127%, que é 127 sobre 100. Então, aqui a gente tem duas maneiras, né? A gente já aprendeu duas maneiras de representar uma porcentagem. A primeira é a forma percentual, a segunda é a forma fracionária. E tem uma terceira forma, que é a forma decimal. Letra C, forma decimal. E essa forma decimal, ela é a mais importante, porque ela é mais utilizada nos cálculos de porcentagem, né? Porque a gente calcular uma porcentagem de um número, a gente pega essa porcentagem, coloca na forma decimal e multiplica pelo número. Tá? Por exemplo, 40%. Como é que eu posso escrever 40% na forma decimal? Então, 40%
na forma percentual, você já sabe que vale 40 sobre 100. Não é isso? Então, essa aqui é a forma centesimal, é a razão centesimal. Está escrita na forma fracionária. Como é que eu faço para escrever esse número aqui na forma decimal, né? Então, 40 sobre 100, então, quando você divide, a gente já viu isso aqui, quando você divide um número por uma potência de 10, você vai deslocar a vírgula a quantidade de zeros que tem embaixo, né? Você vai deslocar a vírgula para a esquerda. Como a vírgula está aqui depois do zero, quando você desloca a vírgula para a esquerda, você vai deslocar duas casas, né? Então, esse 40 sobre 100 é o mesmo que 0,40. Então, está aqui, né? Então, essa é a forma decimal de 40%. E 40% é 40 sobre 100. Então, sua forma decimal é 40, 0,40, na verdade. Tá bom? E 60%? Então, 60% é 60 sobre 100. Novamente, a gente tem uma razão centesimal, né? Desloca a vírgula 2 unidades para a esquerda. Então, aqui é o mesmo que 0,60. Poderia ser 0,6? Pode, não tem problema, né? 0,6 e 0,60 é a mesma coisa. Dá no mesmo, é o mesmo número. Então, esse 0,60 aqui seria o meu 60% na forma decimal. 6,87%. 6,87% é 6,87 sobre 100. O que você vai fazer com a vírgula ali que está entre o 6 e o 8? Você vai pegar a vírgula e deslocar duas casas para a esquerda, né? Então, esse número, 6,87%, ele na forma decimal é 0,0687. Tá bom? Então, observe que eu desloquei a vírgula duas casas para a esquerda e transformei num número decimal. Então, 6,87% na forma decimal é 0,0687. 0,8%. Então, 0,8% é o mesmo que 0,8 sobre 100. O que é que eu vou fazer com a vírgula? Desloco duas casas para a esquerda. Então, isso aqui vai dar 0,008. Então, 0,8% é o mesmo que 0,08 na forma decimal. Tá bom? E 127%, isso aqui é 127 sobre 100. Quando você divide 127 sobre 100, isso aqui vai dar 1,27. Ou seja, a vírgula que está aqui, depois do 7, você desloca duas casas para a esquerda, então vai dar 1,27. Então, 1,27 é a forma decimal da porcentagem, 127%. Beleza? A gente vai aprender agora a calcular a porcentagem de um valor. E isso eu acredito que vocês já saibam, né? Mas a gente vai aprender a calcular, reaprender, ou lembrar, a calcular a porcentagem de um valor. Porcentagem de um valor. Então, existem várias maneiras da gente calcular porcentagem, né? Tem gente que usa a regra de 3, tem gente que usa o produto, a multiplicação de um número pelo seu decimal, tem gente que usa a razão centesimal. Então, existem várias formas de você calcular a porcentagem, né? Então, cabe a você escolher a maneira que você acha mais simples, né, para resolver uma porcentagem. Por exemplo, vamos calcular a porcentagem de, por exemplo, 30%. Eu quero calcular aqui 30%. 30% de R$200. De 200. Não precisa ser especificamente dinheiro, não. Então, como é que eu posso calcular 30% de R$200? Então, existem algumas maneiras de você fazer esse cálculo. Em nenhuma delas você vai utilizar esse 30% para fazer esse cálculo. Por quê? Porque você vai ter que transformar esse 30% ou em razão centesimal, no caso, ou na forma fracionária, ou na forma decimal.
Então, se você for fazer na forma fracionária, então, pela forma fracionária, você pode resolver assim, 30% de 200. Então, pela forma fracionária, você vai pegar 30% e multiplicar por 200. Só que esse 30% você vai transformar ele antes na forma fracionária. Então, quanto é 30% na forma fracionária? 30% é 30 sobre 100. Vai ficar 30 sobre 100 multiplicado por 200. E aí você faz a multiplicação. 3 vezes 2, 6, né? 3 vezes 2, 6. Aí tem 3 zeros aqui. Então, 30 vezes 200, é óbvio que isso aqui dá 6.000. Dividido por 100. Tá? E aí você tem 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, você pode cortar, né? Ou seja, 6.000 dividido por 100, isso aqui dá 60. Ou seja, significa que 30% de 200 é 60. Uma outra maneira é você transformar esse 30% na forma decimal. Forma decimal. Então, pela forma decimal, 30% equivale a 0,30, né? 0,30. E como esse número já está na forma decimal, você vai pegar o 0,30 e multiplicar por 200. E 0,30 vezes 200, isso aqui vai dar 60. Então, você pode fazer também através da forma decimal. Ou você poderia também fazer através de uma regra de 3 simples, né? Regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Então, ó, na regra de 3, você tem duas grandezas envolvidas, que é a porcentagem e o valor. Ou número qualquer, né? Então, ó, eu tenho R$ 200. Então, 100% desse número equivale aos R$ 200, ok? Esses 200 equivale a 100%. Como eu quero calcular 30%, então eu quero calcular 30, e esses 30% vai valer quanto aqui? Eu vou chamar aqui de x. Então, aqui a gente tem uma proporção, regra de 3 simples. E aqui, na regra de 3 simples, você aplica o teorema fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá bom? Então, a gente multiplica em cruzado. 100 vezes x vai dar 100x. 200 vezes 30, isso aqui vai dar 6.000. Logo, o x vai ser igual a 6.000 dividido por 100, e isso aqui vai dar 60. Foi o mesmo cálculo ali da primeira, né, da forma fracionária, tá bom? Então, essas são as 3 maneiras de você calcular, no caso, porcentagem. Existe um macetezinho também para porcentagem, que é você multiplicar e retirar. Ou seja, você multiplica e retira. Você vai multiplicar a porcentagem pelo número e depois você puxa a vírgula sempre 2 casas para a esquerda. Tá bom? Você pode multiplicar diretamente a porcentagem, certo? Você multiplica a porcentagem pelo número e depois desloca a vírgula sempre 2 casas para a esquerda. Mas por que 2 casas para a esquerda? Porque como é uma razão centesimal, você sempre vai estar dividindo por 100. Então, quando você divide por 100, você puxa a casa 2 casas para a esquerda. Você poderia fazer assim, ó, multiplicar e retirar. Você multiplica os números e retira 2 casas. Ou seja, ó, pega o 30, no caso não é 30%, você vai pegar o 30 e vai multiplicar por 200. 30 vezes 200 dá 6.000. E aí você retira 2 casas, né? Você puxa aqui 2 casas. Isso aqui vai dar 60. Então você pode fazer dessa maneira também. Multiplica e retira. Multiplica e retira 2 casas. Você puxa a vírgula 2 casas para a esquerda, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo. 25% de R$ 150. 25% de 150. Como eu falei para vocês, não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser número.
São 25% de 150. Quanto é 25% de 150 reais? Então, você pode calcular da maneira que você quer. Você pode fazer por regra de 3, você pode fazer dessa maneira que eu falei, você multiplica e retira, você pode fazer por... pega o 150 e multiplica pela razão centesimal, né, 25 sobre 100, ou você pode multiplicar pelo decimal direto, que é o 0,25. Então, vamos fazer das maneiras aqui que a gente aprendeu e vocês escolhem a melhor. Então, você pode calcular pela forma centesimal, né, ou fracionária. Você escreve 25% como uma razão centesimal e multiplica pelo número, pelo valor, que é 150. Tá? 25 vezes 150, eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos simplificar, para os cálculos ficarem mais simples, ó. Esse zero aqui, do 100, eu posso cortar com esse zero do 150. Então, isso aqui é a mesma coisa que 25 vezes 15 sobre 10. Esse 25 aqui, eu posso simplificar ele por 5, né? E embaixo também, porque tanto 25 quanto 10, esse aqui vai ficar 25 décimos, certo? 25 décimos, o 25 é divisível por 5, então posso dividir isso aqui por 5. E embaixo, o 10 também é divisível por 5, né? Então, quando eu divido os dois por 5, em cima vai dar 5, embaixo vai dar 2, que multiplica 15. Então, 5 vezes 15 vai dar 75, ou seja, 75 sobre 2. Embaixo tem um 2 dividindo ainda. E quanto é 75 dividido por 2? Isso aqui vai dar 37,5. Ou seja, 25% de 150 reais, por exemplo, é R$ 37,50. Tá bom? Então, você pode fazer na forma de fração, a fração centesimal, a razão centesimal, ou você pode multiplicar diretamente pelo decimal, porque 25% é o mesmo que 0,25, aí você pega o 0,25 e multiplica por 150. Então, você pode fazer isso aqui na calculadora, por exemplo, se você quiser de uma forma direta. E aqui você vai encontrar 37,5. Ou você pode multiplicar, fazer regra de 3, né? Então, se aqui é o meu valor e minha porcentagem, se 150 equivale a 100%, então qual valor vai equivaler a 25%? Então, montou a regra de 3 simples, né? Multiplica os meios pelos extremos, 100 vezes x dá 100x, 150 vezes 25 vai dar 3.750. O 100 que está multiplicando o x passa dividindo, né? Então vai ficar 3.750 dividido por 100. Quando eu estou dividindo um número por 100, eu desloco a vírgula duas casas para a esquerda. Isso aqui vai dar 37,50. Ou você pode utilizar aquele método, né? Multiplica e retira. Ou seja, você pode multiplicar 25 diretamente por 150, né? 25 vezes 150. Isso aqui vai dar 3.750. E depois que você faz isso aqui, você retira. Você tira duas casas decimais, né? Na verdade, você não vai retirar. Você vai deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Como ela está aqui, depois do 3.750, você joga ela para cá. Isso aqui vai ser 37,50. Ok? Então, essa é a forma da gente representar, calcular as porcentagens. A porcentagem de um número. Tá bom? É assim que a gente calcula. Só como é que eu faço para calcular a porcentagem de uma porcentagem? Então, vamos supor o seguinte. Vou colocar aqui, cálculo da porcentagem de uma porcentagem. De uma porcentagem. Eu quero calcular, por exemplo, 20% de 30%. Então, só como é que eu calculo 20% de 30%? Como é que eu poderia fazer esse cálculo aqui? Você pode fazer de duas maneiras. Você pode transformar
as duas formas percentuais em fração e multiplicar uma pela outra. Então, você pode fazer dessa forma aqui, ó. 20% de 30% é 20 sobre 100 multiplicado por 30 sobre 100. 2 vezes 3 dá 6 em cima, né? Aí tem 2 zerinhos. E embaixo eu tenho 1 vezes 1 dá 1 com 4 zerinhos, né? 1, 2, 3, 4. Ok. Quando a gente simplifica os zerinhos de baixo com de cima, em cima eu tenho 2, embaixo eu tenho 4, né? Então eu corto 2. Então isso aqui vai dar 6 sobre 100. E qual porcentagem representa 6 sobre 100? Na verdade, 6 sobre 100 é 6%. Ou seja, 20% de 30%, isso aqui na verdade é 6%. Professor, quanto é 50% ao quadrado? 50% ao quadrado. Aí uma pessoa que está na pressa, ela vai fazer o seguinte, olha, 50% ao quadrado é 50 vezes 50, que dá 2.500. Então, isso aqui é 2.500%. Né? 50 vezes 50, né? 2.500. Mas não é, isso aqui está errado. Então, 50% ao quadrado não é 2.500. Você não vai multiplicar os 50% por 50%. Por quê, professor? Porque você sabe muito bem que 50% é 50 sobre 100. Então, aqui, isso aqui é o 50%, que está elevado ao quadrado. E agora você faz a potenciação. 50 ao quadrado, beleza, dá quanto? Dá 2.500. Sobre 100 ao quadrado, vai dar 10.000, né? Porque é 100 vezes 100. 100 vezes 100 é 10.000. E agora a gente simplifica, ó. 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo. Isso aqui vai dar 25 sobre 100. E 25 sobre 100 dá quantos por cento? 25%. Ó, que interessante. Então, 50% ao quadrado, na realidade, é 25%. Tá bom? Professor, quanto é a raiz quadrada de 36%? 36 não, vou colocar... 36%. Quanto é a raiz quadrada de 36%? Aí você vem e me fala que é 6%. Por quê? Porque a raiz quadrada de 36 é 6, né? Então, 6%. E, novamente, isso aqui não é verdade. Tá bom? Isso aqui não é verdade. Isso aqui é falso. Porque 36%, na realidade, é 36 sobre 100. Tá bom? Então, você vai tirar a raiz quadrada de 36 sobre 100. Quanto é a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 é 6. Quanto é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Esses 6 décimos é a mesma coisa que 60 sobre 100. Não é isso? Essas razões elas são iguais. 60 sobre 100. Basta você multiplicar em cima e embaixo por 10. Não vai alterar em nada a fração. Mas por que você fez isso? Para colocar o denominador centesimal, né? Escrever o denominador como 100. Porque você sabe que 60 sobre 100, isso aqui equivale a 60%. Então, a raiz quadrada de 36%, na verdade, é 60%. Tá bom? Então, cuidado com essa parte de porcentagem de porcentagem. Porque para a gente resolver essas coisas, quando você tem porcentagem de porcentagem, o interessante é você pegar a porcentagem e transformar em fração. Tipo, 20% de 30%. Você não vai pegar o 20 e multiplicar pelo 30, né, para dar 600%. Não. Você vai transformar primeiro em fração, a fração centesimal. No caso, 20 sobre 100 vezes 30 sobre 100, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, e você vai chegar à sua resposta, tá bom? Deixa eu pegar aqui algumas questões. Deixa eu ver se tem algumas questões aqui de... Eu vou pegar aqui umas questões de porcentagem, umas 2 questões para a gente resolver aqui.
porque no livro de vocês ele não dá o início de porcentagem, né? Ele só dá uma explicação básica de como você fazer o cálculo de porcentagem numa calculadora. Como é que você faz o cálculo de porcentagem numa calculadora. Deixa eu pegar uma questão aqui para a gente fazer, uma questão de porcentagem. Só um minuto aqui enquanto eu abro. Página 38. Aqui. Inclusive é uma questão do Enem, certo? Vou fazer essa questão aqui. É bem interessante essa questão. Uma boa questão. Ó. Enem. Para se obter 1,5 kg do dióxido de urânio puro, que é a matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar-se 1 tonelada de minério. Assim, o rendimento dado em porcentagem, em massa, né, do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de... Ou seja, para você pegar, retirar 1,5 kg de urânio de um minério, né, você precisa de 1 tonelada desse minério. Ou seja, lembrando que 1 tonelada são 1.000 quilos, né? Então, eu quero descobrir o rendimento dado em porcentagem, em massa, do tratamento do minério até chegar ao dióxido de carbono de urânio puro. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma comparação entre a massa em quilogramas, certo? A massa em quilogramas e a sua porcentagem. Ou seja, 1 tonelada, que vale 1.000 quilos, 1.000 quilogramas, equivale a 100% do minério. Beleza? E 1,5 quilogramas desse mesmo minério equivale a quantos por cento, que eu vou chamar de X? É justamente isso que eu quero achar. Só quero achar isso, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar aqui, né? A gente vai fazer a regra de 3. Regra de 3 simples, eu multiplico os meios pelos extremos. Então, eu vou ter, ó, 1.000 vezes X é igual a 1,5 vezes 100. Esse 1.000 que está multiplicando, ele passa dividindo, né? E 1,5 vezes 100 vai dar 150. 150 dividido por 1.000. Né? Então, se eu simplificar aqui esse zero com esse, que razão eu vou encontrar aqui? Ó? Encontrar 15 sobre 100. Ou eu poderia fazer, não precisar nem fazer esse corte aqui. Porque esse número aqui ele já está em porcentagem, né? Então, se eu dividir 150 por 1.000, eu vou pegar a vírgula que está aqui, depois do zero, e vou andar 3 casas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 1.000. Então, quando eu faço isso aqui vai dar 0,150. Que é a mesma coisa que 0,15%. Né? Então, essa massa de 1,5 kg de dióxido de urânio puro, ela equivale a apenas 0,15% de 1 tonelada, que no caso são 1.000 quilos de minério de ferro. Ok? Beleza. A gente fez essa questão aqui de porcentagem, questão bem simples. Agora a gente vai falar um pouco sobre aumentos e descontos, né? Vamos falar sobre aumento e desconto. Isso aqui é bem importante e interessante, porque quando você vai numa loja, suponha que você está numa loja, e aí você chega lá na loja, vai comprar uma roupa, e aí a moça lhe fala, se por exemplo você comprar essa roupa à vista, você vai ter um desconto de 10%. E aí você pensa, e agora, quanto é que eu vou saber quanto é que vale esse valor? Então, se uma roupa é 150 reais, você vai comprar uma camisa de 150. Né? Aí você está com dinheiro, você está com 150, aí a moça lhe fala, se você pagar à vista no dinheiro, você tem um desconto de 10%. Então, quando é que você vai pagar? Então, como você vai ter um desconto, você vai pagar menos que 150, né? Então, como é que você faz para pagar esse valor? Para encontrar esse valor? É justamente o que a gente vai aprender agora.
A gente vai falar um pouco agora sobre aumento e desconto. Aumento e desconto. Eu vou pegar esse próprio exemplo do livro aqui, da gente, que está lá na página 153. Vou colocar aqui esse exemplo. Ele fala o seguinte, é que certa loja vende uma máquina de lavar roupas por R$900. Se a loja promover um aumento de 6% em seus preços, quanto a máquina passará a custar? Então é o seguinte, imagine que vocês já ouviram falar em inflação? Então, inflação é o aumento dos preços, né? Então, quando você tem uma inflação, na verdade, é o mesmo que o aumento de preço. Quem mede a inflação é o IBGE, que tem o INPCA, que é o órgão do governo responsável pela medição como é o nome? Dessa inflação, né? Porque, por exemplo, vamos supor que o quilo de carne, no final do ano, ele está a R$10, por exemplo. A inflação, ela mede justamente isso, o aumento dos preços das coisas, no caso da carne. Então, vamos supor que no ano seguinte a inflação foi de 5%. Vai ser de 5%. Isso significa que o preço da carne ela vai aumentar em 5%. Então, isso que é inflação, né? Então, quando fala que a inflação está chegando em 9%, isso significa que o preço de todas as coisas vai subir em 9%. Ela foi aumentada em 9%. Então, isso que é inflação. Então, vamos imaginar o seguinte aqui, que essa máquina, ela custava 900, e se a loja promoveu um aumento de 6% em seus preços, então observe que a loja aumentou todos os seus preços em 6%. Então, quanto é que essa máquina vai passar a custar? Então, aqui a gente tem um aumento, né? E se tem um aumento, a gente deve conhecer o chamado fator aumento. Então, para a gente descobrir o valor final dessa mercadoria, que eu vou chamar de VF, esse VF vai ser o meu valor final. O V índice I vai ser o meu valor inicial, era o valor antes do aumento. E aqui eu tenho o meu fator aumento, que eu vou chamar de F índice A, que é o fator aumento. O fator aumento, ele é assim, ó. Você tem uma mercadoria que inicialmente vale 100%, e aí ela vai aumentar em X%. Tá bom? Então, isso que é o fator aumento. Por exemplo, se a máquina está aumentando em 6%, então ela vai valer quanto agora? Qual vai ser o fator aumento? O fator aumento vai ser 106%. Era o 100% que ela valia antes, mais os 6% que ela vale hoje. Quando você junta, isso aqui vai dar 106%. Então, para essa questão, o meu fator aumento vai ser 100% mais 6%. E isso aqui vai ser 106%. Só que você não vai utilizar esse 6% no cálculo. Ou você coloca na forma decimal, ou você coloca na forma percentual. Então, quem vai ser a forma decimal desse cara aqui? A forma decimal desse cara aqui vai ser 1,06, né? Ou seja, 106% é 106 sobre 100, que é 1,06. Então, para a gente encontrar o valor final dessa mercadoria, ou seja, depois do aumento, qual vai ser o valor final? Então, o valor final, na verdade, vai ser o valor inicial multiplicado pelo fator aumento, tá bom? Essa aqui é a nossa expressão para a gente encontrar o nosso valor final. Então, o valor final vai ser o valor inicial multiplicado pelo aumento, pelo fator aumento. Então, vamos fazer esse cálculo aqui utilizando essa formulazinha. Então, o valor final vai ser igual.
Qual o valor inicial? O valor inicial é o valor da máquina antes do aumento, que é R$ 900. Que vai ser multiplicado pelo fator aumento. O fator aumento é 1,06. 1,06. Quando a gente faz esse produto aqui, vamos fazer essa multiplicação aqui. Para quem não lembra fazer multiplicação com números decimais. 900 multiplicado por 1,06. Pega o 6 aqui, né? Começa a multiplicar em cima. 6 vezes nada, nada. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 9, 54. Aqui eu tenho 0. 0 multiplicado por esses três números vai dar 0. Então aqui é 0, 0, 0. E por último, 900 multiplicado por 1, que vai dar 900, né? Então 0, 0, 9. É 900. Agora a gente vai somar isso aqui. Da direita para a esquerda, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 9. Observe que eu estou multiplicando por um decimal e nesse decimal eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, se eu tenho duas casas depois da vírgula, como a vírgula está aqui, eu vou puxar duas casas para a esquerda, ou seja, 1, 2. Então, qual vai ser o novo preço? Com um aumento de 6%, vai ser de R$ 954. Então, o novo preço dessa máquina, com aumento de 6%, vai ser de R$ 954. Tranquilo? Então, isso que é você aumentar um preço, né? Você vai multiplicar pelo fator aumento. Deixa eu ver se tem algum aqui, outro exemplo. Não. Então, esse aqui era o fator aumento. Deixa eu ver se eu pego um outro exemplo aqui de um outro livro. Vamos fazer isso aqui. Ó. O valor de uma mercadoria é de R$ 80. Vou fazer esse exemplo aqui. Mais um exemplo. Ó, o valor de uma mercadoria é R$ 80. Imagine que essa mercadoria vale 80. Qual será, na verdade, o seu novo valor se houver um aumento de 10%? Qual vai ser o novo preço dessa mercadoria? Então, observe que eu tenho um valor inicial, eu tenho o aumento que é de 10%, certo? Então, meu fator aumento vai ser... Vamos pegar aqui os dados. Então, a gente tem o valor inicial da mercadoria, que é R$ 80. Eu tenho o fator aumento. O fator aumento vai ser de quantos por cento? Uma maneira simples da gente resolver isso aqui, o fator aumento vai ser, ó, sempre 100%, sempre vai ser 100%, mais o aumento. No caso, o aumento é 10%, né? Então, 100% mais 10%, isso aqui vai dar 110%. E sempre você vai colocar esse 110% na forma decimal. 110% é o mesmo que 1,1. E acabou. Aqui você só vai fazer o seguinte, você só vai pegar o valor inicial e multiplicar pelo fator aumento e acabou. Você encontra o novo valor da mercadoria. Então, o valor final da mercadoria, como eu já falei, é o valor inicial multiplicado pelo fator aumento. O valor inicial é R$ 80. Quando você multiplica por 1,1, isso aqui vai dar 88. Então, o valor dessa mercadoria, quando aumentar em 10%, vai ser de R$ 88. Beleza? Ok. Assim como tem o aumento, existe também um desconto. Esse desconto é mais utilizado em lojas, quando você vai comprar determinado produto. Então, imagine, agora para desconto, deixa eu ver alguém aqui que está assistindo a aula. Alguém vaidoso aqui. A Jeane. A Jeane, ela vai numa loja
vai comprar uma roupa para ir no casamento, e essa roupa ela custa R$ 200. Então, Jeane vai lá, vai comprar um vestido de casamento, vai ir no casamento, e esse vestido custa R$ 200. Aí a vendedora chega para a Jeane e fala o seguinte: ó, Jeane, esse preço aqui é 200, o preço desse vestido é 200. Mas se você pagar à vista em dinheiro, você vai ter um desconto de 20%. Então, Jeane vai receber um desconto de 20% caso ela pague à vista. Então, qual vai ser o valor final dessa mercadoria? Né? Então, a gente vai utilizar a mesma ideia. Eu vou chamar agora F índice D. Esse aqui vai ser o meu fator desconto. Então, qual é o preço inicial? Qual a porcentagem inicial do preço? É 100%. Não é isso? Como agora é um desconto, ao invés de você somar 20%, o que é que você vai fazer? Você vai subtrair, você vai retirar 20%, porque ela está lhe dando um desconto de 20%. Né? Então, aqui a gente tem o nosso fator de desconto, na verdade aqui a gente tem agora uma subtração. Ou seja, 100% menos 20%. 100% menos 20%, isso aqui é igual a 80%. E aí a gente vai colocar esses 80% na forma decimal, e na forma decimal é 0,8. Ok? Então, 0,8. Então, esse aqui é o nosso fator de desconto. Achou o fator de desconto, agora você vai encontrar o valor final, já com desconto. Então, quanto é que Jeane vai pagar nesse vestido? Então, lembrando que o valor final é o valor inicial multiplicado pelo fator desconto ou aumento. Qual o preço inicial do vestido? 200. Só que Jeane, ela vai pagar à vista e ela vai ter um desconto de 20%. Então, se ela vai ter um desconto de 20%, ela vai estar pagando apenas 80% daquele vestido, né? Ou seja, multiplicado pelo fator desconto, que é 0,8, e 200 vezes 0,8, é fácil ver que é 160, né? Ó, 8 vezes nada, nada, 8 vezes nada, nada, 8 vezes 2, 16. Tá? Eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu pego e desloco a vírgula aqui uma casa para a esquerda. Então, isso aqui vai dar R$ 160. Ou seja, à vista, Jeane teve um desconto de 20%, né, que equivale a R$ 40. Então, isso que seria o fator desconto. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Agora, ao invés de ser um aumento, isso aqui vai ser um desconto agora. Pega esse mesmo exemplo. O valor de uma mercadoria é 80. Qual será o seu novo valor se houver um desconto? Vou tirar o aumento aqui e colocar desconto. Desconto de 10%. Então, vamos lá. Então, se eu vou dar um desconto de 10%, então, como o preço inicial equivale a 100%, né? Então, quem vai ser meu fator de desconto? Meu fator de desconto sempre vai ser 100% menos o desconto, que é 10%. Isso aqui vai dar 90%. Então, quando eu tenho um desconto de 10%, na verdade, eu estou pagando 90% do preço. Né? Então, 90%, na verdade, equivale a 0,9 na forma decimal. Logo, o meu valor final vai ser o valor inicial, que é R$ 80, multiplicado pelo fator de desconto, que é 0,9. 9 vezes 8, 72, né? Então, isso aqui vai dar R$ 72. Então, quando eu tenho um desconto de 10%, essa mercadoria ela vai passar a custar R$ 72. Ok, então, dúvidas até aqui? Alguma dúvida em relação à porcentagem, aumento e descontos? Não, Tá tudo tranquilo? tudo. Então, para finalizar nossa aula, a gente agora só vai falar sobre uma coisa importante, que é a variação percentual. Né? Eu vou pegar aqui um exemplo do livro. Deixa eu só colocar o índice aqui. Vamos falar só, para terminar a aula, vamos falar só sobre esse assunto, variação percentual, e a gente finaliza a nossa aula.
variação percentual. Vou pegar aqui do livro mesmo. A gente vai calcular essa variação percentual aqui. No início do mês, o preço do quilograma de salmão em um mercado municipal era de R$ 40. No final do mês, o mesmo tipo de salmão ele era vendido a R$ 43 o quilograma. De que maneira podemos expressar esse aumento? Então, se a gente for calcular o valor absoluto desse aumento aqui, houve, na verdade, um aumento, né? Ele passa de 40 para 43, então houve um aumento de, na verdade, R$ 3. Então, quando ele vai de 40 para 43, eu sei que houve um aumento de R$ 3. Se fosse, por exemplo, de 43 para 40, aí seria uma redução de R$ 3. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos referenciais, né? Então, presta atenção no referencial. Então, se eu estou aumentando de 40 para 43, né? Então, significa que está aumentando. Então, houve um aumento. Agora, se for de 40 para 37, por exemplo, então há uma redução de R$ 3. Então, é diferente. A gente tem referenciais diferentes. Então, quando eu aumento de 40 para 43, né, na verdade, vou colocar assim, ó, em valor absoluto, o aumento foi de R$ 3. R$ 3. Então, a gente vai calcular a razão entre esse aumento e o valor inicial. Então, a gente tem que tomar como referência sempre o valor inicial. Tá bom? Tá bom? Então, qual foi o aumento? O aumento foi 3. E aí você vai dividir esse 3 por quê? Pelo valor inicial. Quem é o valor inicial? 40. E aí você acha esse percentual, né? Que é chamado de variação percentual. Tá bom? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, a minha variação percentual, calculando a razão entre esse aumento e o valor inicial, encontramos no caso, ó, 3 sobre 40. Ou seja, a gente vai calcular a razão entre o aumento, que foi de R$ 3, e o valor inicial, que é 40. Então, quando a gente faz essa divisão aqui, 3 dividido por 40, isso aqui vai dar 0,075. E 0,075 está na forma decimal. Para eu transformar em porcentagem, eu multiplico por 100, né? Quando eu multiplico por 100, eu ando 2 casas para a direita. Isso aqui vai dar 7,5%. Então, esse 7,5% ele é chamado, né? A gente disse que 7,5% é a variação percentual do preço do quilograma do salmão. Então, quando ele passou de 40 para R$ 43, na verdade, houve uma variação de 7,5%. Ou seja, o preço do quilograma ele aumentou em 7,5%. Tá bom? Uma outra possibilidade de você fazer isso aqui é você pegar o valor final e dividir pelo valor inicial. Tá bom? Quando você pega o valor final, que é 43, e divide pelo valor inicial, que é 40, essa divisão aqui vai dar 1,075, desculpe. 1,075, né? Na verdade, esse 1,075 já é o meu fator aumento, né? Então, eu tenho que subtrair uma unidade dele. Eu vou subtrair 1 aqui, né? Ou seja, isso aqui, na verdade, é 1 mais
0,075. Né? Então, 1,075%, né? 1 mais 0,075, esse cara aqui é o meu aumento. Esse cara aqui é o meu aumento. É o 0,075. Um aumento de 7,5%. De 7,5%. Tá bom? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se eu tiver... Eu vou fazer a nomenclatura aqui. Aliás, eu vou colocar a fórmula e depois coloco a nomenclatura. Então, a variação percentual P, ela é dada por essa razão aqui, ó. V1, vou chamar de V final, isso aqui, VF, vai ser o valor final, menos VI, que é o valor inicial do produto, dividido por VI, que é o valor inicial. Então, na verdade, isso aqui é o que representa a variação percentual. Foi o que a gente fez aqui em cima, né, nessa questão aqui. Ó. Quem é o valor final? 43. Aí eu subtraí de 40, que é o valor inicial. Então, em cima deu 3, né? E embaixo é o valor inicial, que foi 40. Então, 3 dividido por 40 dá 0,075, que é 7,5%. Então, na verdade, isso aqui é o cálculo para a gente... É uma formulazinha para a gente calcular essa variação percentual. Tá bom? Por exemplo, aqui em Euclides da Cunha, o que aconteceu nos mototaxistas? Eles aumentaram o preço da corrida em R$ 1. Por quê? Porque, segundo eles, a gasolina aumentou, né? Então, houve um aumento de 4,9% na variação da gasolina, por exemplo. 4,9%. Né? Se eu perguntar para vocês qual é a variação percentual, qual foi a variação percentual dos mototaxistas? Então, hoje, a corrida é 5. Hoje. Antigamente era 4. Então, qual foi a variação em dinheiro? A variação foi de R$ 1. Tá bom? Então, vamos ver qual foi a variação, a variação percentual desses mototaxistas. Vamos fazer o cálculo aqui. O P, que é a variação percentual, vai ser o valor final, que hoje a corrida é 5, né? Menos, antigamente a corrida era 4, dividido pelo valor inicial, que é 4. Isso aqui vai dar 1/4, né? E 1/4 é 0,25, ou seja, 25%. Então, observe que os mototaxistas ele aumentou em muito o preço em relação ao aumento da gasolina, né? Ou seja, esse aumento foi quase 5 vezes maior do que o aumento da gasolina. Então, o certo era eles aumentarem para R$ 4,25. Né? Mas eles não, eles já aumentaram diretamente para R$ 5. Então, houve um aumento aí de 25%. Esse aumento na corrida, né? Variou em R$ 1, só que esse R$ 1 em relação ao preço inicial equivale a 25%. Tá bom? Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Só mais um exemplo. Nesse caso, eu estou considerando apenas uma variação em que o percentual ele é positivo, né? Mas se, por exemplo, houver uma variação para baixo, né? Por exemplo, se houver esse caso. Agora o preço do salmão ele está 40 e passa a ser R$ 38. Como é que eu acho essa variação percentual? Então, quando eu tenho um preço, uma variação percentual maior que zero, que nesses dois casos que a gente viu, da moto, que aumentou em R$ 1, e do primeiro salmão, que aumentou em 3, então a gente diz que esse P representa a taxa percentual de aumento, que aumentou, ou acréscimo. Né? Agora a gente vai ver um caso em que o P ele representa a taxa percentual de desconto. Isso acontece quando a gente faz o valor final menos o valor inicial e isso dá um número negativo. Então, quando dá um número negativo, significa o quê? Significa que a gente vai ter uma taxa percentual de desconto. Então, vamos fazer esse último exemplo. Ó, se em um mês o preço do quilograma do salmão,
Tá bugado aqui. Se em um mês o preço do quilograma do salmão tivesse diminuído de 40 para 38, a gente ia ter o quê? Qual seria essa variação percentual? Então, vamos lá. Então, a variação percentual P, ela é dada pelo valor final menos o valor inicial, ok? Dividido pelo valor inicial. Qual o valor final do salmão? O valor final do salmão, ele diminuiu para 38. Esse é o valor final. Eu vou colocar aqui, ó, 38. Menos, qual o valor inicial do salmão? O valor inicial é 40. Tá bom? Então vai ficar 38 menos 40 dividido pelo valor inicial, que é 40. Então, em cima, observe que vai dar um número negativo, né? 38 menos 40 dá menos 2. Então, observe, se esse número aqui é negativo, se o valor de P é menor que zero, então, observe que houve um desconto, né? Então, menos 2 sobre 40. Menos 2 dividido por 40, isso aqui vai dar menos 0,05. Ou seja, vai ser menos 5%. Isso significa que houve um desconto, né? Então, menos 5%. Então, quando esse P for um número negativo, então, isso aqui vai me dar uma ideia de desconto. Vou até colocar entre parênteses aqui. Ó. Então, quando o P é maior que zero, quando a variação percentual é maior que zero, a gente tem um aumento. Um aumento da taxa percentual. E quando o P é menor que zero, que nem aconteceu nesse caso aqui, quando o P é um número negativo, a gente tem um desconto, né? Um desconto da taxa percentual. Ou seja, nesse caso aqui eu tive, como o percentual é negativo, então isso indica que eu tive um desconto de 5%. Eu não, na verdade, o quilograma de salmão, né? Então, nesse caso, o quilograma de salmão, ele teve um desconto de 5%. Bom? Então, gente, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu vou deixar como exercício para vocês fazerem as questões das páginas. Eu vou colocar lá no Classroom, mas vai ser a das 156 até a 158. Aí vocês fazem apenas os exercícios de numeração par, tá bom? Vão ser 10 questões, porque são 20, aí vocês fazem 10. Ok? Então, gente, eu vou finalizar aqui a aula, vou parar de gravar. Quem ainda não colocou presente, já coloca aqui presente no chat. Eu já vou fechar aqui a chamada.